Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical Canoas Norte, da lições bíblicas da classe dos adultos desse segundo trimestre de 2023, que tem por título Relacionamento em Famílias, superando desafio e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a lição de número 5, que será ministrada no próximo domingo, no domingo do dia 30 de abril de 2023, que tem por título Motim em Família. Irmãos, nós temos que entender que a rebelião, ela é como o pecado de feitiçaria. Então a rebelião, quando nós se rebelamos contra uma liderança, se rebelamos contra aquilo que é estabelecido por Deus, é considerado como um pecado de feitiçaria. É uma rebelião e é considerado como um pecado de feitiçaria. E esta lição vai tratar sobre isso, sobre motim, sobre murmurações na liderança estabelecida por Deus. Então, esta lição vai nos dar uma direção, uma clareza sobre este aspecto, certo? E o nosso texto áureo está lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 14, que diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Nossa verdade prática: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossas famílias. Então, veja bem, quando nós começamos a murmurar, a reclamar, muitas vezes, da liderança, de como aquela liderança está sendo conduzida, muitas vezes isso vira contenda, vira contenda entre família, vira contenda entre irmãos. Então nós temos que vigiar, irmãos, para que a gente não caia nesse pecado de murmuração, de levantar motim, contendas no meio do povo, no meio da família, e a nossa lição ela vai nos esclarecer isso. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Números, no capítulo 11, do 1 ao 7, e no capítulo 12, do 1 ao 8. E a nossa introdução fala assim: nesta lição estudaremos o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. Então, como eu disse, nós temos que evitar levantar contendas, levantar murmurações, nunca se levantar contra as lideranças que são estabelecidas por Deus, irmãos. Mas o líder tal não está mais na direção de Deus, não vejo mais ele na direção de Deus, mas ele está ali, ele foi estabelecido por Deus, então Deus está permitindo que ele continue ali, ele vai continuar ali. Nós temos que respeitar e apoiar essas lideranças, que ao contrário do que foi feito aqui, Miriam e Arão se levantaram contra a liderança de Moisés, não se levantaram diretamente contra Moisés, mas se levantaram contra a liderança de Moisés, colocando o povo contra Moisés, contra a liderança de Moisés, colocando em dúvida aquilo que Deus estabeleceu, colocando em dúvida aquilo que Deus direcionou. Então, as murmurações, as contendas levam a isso, a colocarem a família umas contra as outras, as pessoas da família uma contra as outras. Nosso tópico 1 fala assim: a influência negativa da murmuração. O ponto 1, assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos da desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Então, muitas vezes
o líder ele direciona o povo, né? E tem sempre alguém, né, que talvez não aceite, né, aquilo que está sendo colocado pelo seu líder, não aceita, né, aquela direção que o líder tem tomado. E com isso, né, levanta em murmuração, colocando, né, uns contra os outros. O maior motim, né, que nós temos, né, na Bíblia, que se levantou na Bíblia, foi o próprio Satanás. Né? O que ele fez? Ele quis ser igual a Deus, ele invejou a posição de Deus, ele queria, né, ser maior que Deus, né, se colocar acima de Deus, né, e o que ele fez? Ele levantou um motim contra a liderança de Deus, né, pegando ali 1/3 dos anjos, né, e se rebelando contra Deus. Né? E então, isso nos deixa claro, irmãos, que isso só gera, né, coisas ruins. Né? Então, nós temos que vigiar, irmãos, vigiar para que a gente não venha murmurar contra lideranças, contra as nossas lideranças, independente, irmãos, de quem seja, independente, né, de quem esteja na frente, né, da obra, na frente, né, do trabalho a qual são colocados. Né? Muitas vezes a gente olha, né, uma pessoa, a gente acha, né, que somos mais capazes, né, até, né, posso dizer para os irmãos aqui, até pode ser que existem pessoas mais capazes, né, do que aquela que está exercendo a liderança, mas, né, a escolhida foi aquela pessoa que está exercendo a liderança. Ela foi escolhida por Deus. Né? Independente se a outra é mais capaz, se a outra tem mais capacidade, mas a estabelecida por Deus, a escolhida por Deus, né, é aquela que está exercendo a função. Então nós temos que respeitar, ajudar para que, né, nós não viemos a levantar um motim, né, na igreja. Né? Então, e a lição ela nos deixa bem claro sobre isso. Né? E diz assim: vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Né? E a primeira queixa era qual? Né? Começaram a reclamar que Moisés havia trazido, né, o povo para o deserto para morrer naquele lugar. Né? Então, Deus, né, ele levanta Moisés como um líder para tirar o povo, né, do cativeiro, tirar o povo da escravidão, né, para conduzir o povo, né, para a terra prometida. Então Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo, leva para o deserto, a caminho, né, da terra prometida. E o povo se levanta contra Moisés, né, começa a reclamar, né, porque eles não têm, né, aquilo que eles tinham lá no Egito. Então eles começam a olhar para trás, começam a ver, né, lá atrás o que eles tinham e não tem mais. Né? E Moisés, ele era, né, líder, então o povo ele era liderado por Moisés, mas quem conduzia o povo era Deus. Então, através, né, de Moisés, Deus conduzia o povo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, porque quando nós se levantamos contra um líder, né, que foi estabelecido por Deus, foi colocado na direção ali por Deus, né, nós automaticamente estamos se rebelando contra Deus, né, contra uma vontade de Deus. Então, veja bem, a gente se rebelar contra uma liderança que Deus estabeleceu é a mesma coisa que nós estivermos, né, se rebelando contra Deus. Nós estivermos se levantando, reclamando de Deus, reclamando, né, das coisas que Deus fez. Né? Então nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com isso, irmãos. Por isso, né, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas. Né? Então tinha um grupo de pessoas, né, no meio do povo que estavam, né, fazendo o motim, se rebelando. Então Deus, né, ele operou um juízo de fogo, né, destruindo aquele grupo de pessoas que vivia reclamando. Né? A segunda queixa, né, é após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná.
Então, né, não adiantou, né, Deus, né, dar aquele juízo de fogo para aqueles que estavam reclamando, que estavam, né, se levantando contra Moisés. Né, eles ainda continuaram reclamando agora do maná, que não aguentavam mais comer maná, que lá no Egito eles tinham peixe, eles tinham isso, tinham aquilo, e agora não tinham mais. Né? E o povo esqueceu de tudo que Deus fez, né? Dos milagres que Deus fez, da abertura do Mar Vermelho, de tudo que Deus fez, né? Eles esqueceram, simplesmente esqueceram, né? E começaram a reclamar. Então o povo procurava, podemos dizer que o povo procurava algo para reclamar, para se queixar, né? Contra a liderança de Moisés. Então eles reclamavam de tudo. Tá? E a terceira queixa que o comentarista nos dá aqui na revista, né, é sobre a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Primeiro, né, a Miriam e Arão tomam como desculpa, como motivo para se levantar contra a vida de Moisés, né, é sobre, né, o casamento, né, que Moisés tem com uma mulher cuxita, né, uma mulher fora do povo, né, uma mulher que não era, né, israelita, hebreia, não era de nenhuma família hebreia, né? Então eles tomam isso como um motivo, mas na verdade, né, eles estavam com inveja, né, eles queriam, né, ter a posição que Moisés tinha, né? E infelizmente, irmãos, né, hoje em dia a gente vê muitas vezes isso acontecer, né? A gente olhar para aquela pessoa que está na liderança, não era para essa pessoa estar aí, era para mim estar ali, era para eu estar ali, era para eu, né, estar exercendo essa função. Né? Aquele, ele não tem capacidade, ele faz isso, ele faz aquilo. Né? E aqui, né, a lição nos deixa muito claro que Deus não se agrada disso, irmãos, não se agrada. Não é porque eu ocupo um cargo ministerial, né, eu tenho um título ministerial, né, que eu não posso, né, ser, né, liderado por uma pessoa, talvez, com o título ministerial menor que o meu. Né? Não é porque eu exerço a função de evangelista dentro do ministério que eu não posso ser liderado por uma pessoa que exerce a função de auxiliar, por exemplo. Né? Talvez a pessoa que tem o título de evangelista seja mais capacitada do que auxiliar, mas a escolhida, a determinada por Deus, foi auxiliar. E é disso que a lição nos fala. Né? Moisés era o menor da casa. Né? Miriam e Arão eram os mais velhos, Moisés o mais novo. Assim também aconteceu com Davi. Né? Davi era o mais moço, abandonado no campo, esquecido no campo. Né? A Bíblia nos fala, né, que Jessé passa os seus filhos diante de Moisés, seus 7 filhos, homens formosos, né, de bom semblante, homens de guerra, né, mas diz a palavra de Deus, né, que Deus rejeita esses. Deus rejeita e escolhe aquele que estava lá, o menor da casa, que estava abandonado lá no campo, esquecido por sua família. Então temos que entender, irmãos, que quando a liderança é estabelecida por Deus, é escolhida por Deus, nós não devemos questionar, nós devemos apoiar, ajudar, né, a exercer a função. Então, a lição nos fala, né, bem isso, por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista, como o de Moisés. A inveja na família é um sentimento muito perigoso, né? Tópico 2 da nossa lição fala o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro motivo, a inveja. Né? Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Então, Miriam e Arão queriam, né, a mesma posição, o mesmo status, vamos dizer assim, né, que Moisés. Eles queriam ter a mesma status. Por serem, né, Miriam por ser uma profetisa e Arão sumo sacerdote, eles se achavam, né, capacitados para exercer a mesma função de Moisés. Mas como nós temos antes, Moisés era o escolhido de Deus. Miriam
e Arão talvez seriam capacitados para isso, seriam, né? Mas o escolhido de Deus era Moisés. Então nós não podemos se levantar contra o escolhido de Deus, contra aquilo que Deus determina. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. O papel deles, de Arão e Miriam, era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão. Então, eles tinham inveja da intimidade que Deus tinha com Moisés. E muitas vezes, irmãos, nós vemos, né, pessoas, líderes sendo usadas por Deus, né, de uma maneira extraordinária, de uma maneira, né, maravilhosa, onde muitas pessoas, né, sentem inveja. Né? Eu era para estar nesse cargo, eu era para exercer essa função. Né? E Deus, né, estabeleceu uma liderança, Deus estabeleceu, né, a quem é que ele queria. Então nós temos que vigiarmos para não cair neste pecado. Tópico 2. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Miriam exercia um papel importante entre o povo, como profetisa e conselheira, nos diz a lição. Né? Ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse o sumo sacerdote, ele não poderia arder de ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Veja, né, que Miriam e Arão colocam o povo contra Moisés. Né? Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre familiares. Então, irmãos, né, eu posso até não concordar com uma liderança, eu até posso não concordar, né, mas eu não posso ir contra essa liderança estabelecida por Deus, né, não posso, né, desrespeitar, eu tenho que manter o respeito, né, sobre essa liderança. Se eu estou debaixo dessa liderança, eu tenho que respeitar e aceitar. Né? Eu posso não concordar, mas tenho que respeitar e aceitar. Né? Se isso não acontece, bom, é pecado. Né? É pecado de murmuração, né? De rebeldia, de rebelião, entendeu? É pecado de feitiçaria, como nós falamos no início da lição. É, né? Considerado como pecado de feitiçaria. Então, irmãos, nós temos que entender, né, que é aquilo que é estabelecido por Deus. Tá? Porque quando nós se levantamos, né, contra uma liderança estabelecida por Deus, nós estamos se levantando diretamente contra Deus. Nós não estamos concordando com Deus. Né? Nós temos que ver que quando Deus estabelece a liderança, nós não estamos indo somente contra aquela pessoa, contra aquele líder. Nós estamos indo contra uma vontade de Deus. Estamos indo contra aquilo que Deus estabelece. Então, temos que vigiar, meus amados. Tópico 3 da nossa lição fala: Moisés, um homem manso e humilde. Tópico 1, ponto 1, né? O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso. Né? Então, Moisés, né, por ser o líder do povo, né, ele poderia muito bem, né, se rebelar contra a Miriam, contra Arão, contra o povo mesmo, né, exercer ali a sua função de líder e castigar o povo. Mas não é isso que Moisés faz. Né? Moisés ele não vai contra o povo, contra aquelas pessoas que se murmuraram contra ele. Muito pelo contrário. Né? A Bíblia nos fala, né, que Moisés ainda ora pelos seus irmãos para que Deus tenha misericórdia, para que Deus não estenda a mão contra, né, eles. Né? E a Bíblia nos diz lá no Sermão do Monte, né, onde Jesus disse: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Né? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então veja, irmãos, né, quando vem
aquela contenda, aquela murmuração, tu viu lá, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, né? O que nós devemos fazer? Não é bem assim, né? Vamos lá, vamos conversar, vamos orar, vamos conversar com essa pessoa, ver se de repente tem um mal entendido, né? Então, a palavra de Deus diz, né, que Deus se agrada, é bem-aventurado aquele que apazigua, não aquele que coloca mais lenha na fogueira, né? E na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza ou covardia, mas no ensinamento bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo, né? É o fruto do Espírito, né? A mansidão, um dos frutos do Espírito. Então, é nessas horas que as pessoas se levantam contra nós, né? É onde nós podemos, né, exercer esse fruto do Espírito, que é a mansidão. É onde nós podemos aflorar, né, esse fruto do Espírito. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar, né? Então, como nós falamos aí, tópico 2.2, o fardo de uma liderança. Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Então, Moisés, né, ele viu que a carga estava muito pesada, né? Então, isso também é uma virtude, irmãos, uma virtude nós reconhecermos, né, que estamos sobrecarregados, né, que estamos, né, com um fardo muito pesado e que precisamos de ajuda. E como nós vamos, né, solicitar essa ajuda? É buscar em Deus, é orar a Deus e pedir a direção de Deus, para que Deus nos envie ajudadores, né, pessoas ao nosso lado, com a mesma direção que a nossa, com o mesmo pensamento, né, para que possa conduzir, né, a obra, a liderança, né, da melhor forma possível. Então, Moisés ele ora a Deus, né, e Deus então orienta, né, para separar 70 anciões dentre os príncipes de Israel, para ajudar Moisés. Então veja, né, que Deus ele ainda, Moisés ora a Deus e Deus direciona Moisés a separar ali 70 anciões para ajudar ele naquela obra, naquela liderança. E assim nós devemos fazer, buscar em Deus, né, aqueles que têm que nos ajudar, né, vamos buscar em oração. O ponto 3 fala sobre a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Então o Senhor chama eles para fora da tenda porque o Senhor ele não entra em lugar, ele não impactua com, né, a desordem, com a briga, com, né, com contenda, né? O Senhor não pactua com isso. Então, o Senhor chama eles para fora, né? E desceu como uma coluna de nuvem, né? Que demonstra, né, a sua presença. E falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, né? Então, com Miriam e com Arão, Deus falava, mas falava em sonhos, em visões. Mas com Moisés era diferente. Com Moisés, Deus falava face a face, boca a boca. O que isso quer dizer, né? Que Moisés conhecia o hálito do Senhor. Meu Deus, que maravilha isso, né? Deus falava com Moisés face a face, irmãos, né? E isso foi que incomodou, né, Miriam e Arão, né? Porque a intimidade que Moisés tinha com Deus, né? E a Bíblia e a lição, né, nos fala, né, que Deus castiga Miriam imediatamente, né, colocando sobre ela uma lepra, né? No mesmo instante foi separado do arraial de Israel por 7 dias. Então ela ficou leprosa, né, e é separada, é tirada para fora do arraial por 7 dias para ser tratada, né? Então veja bem, irmãos, Deus ele trata, né, muitas vezes, com a gente por causa dessas murmurações, por causa, né, que a gente, né, tem o costume,
Né? As pessoas têm o costume de se levantar contra aquelas lideranças que Deus estabelece. Né? E Deus não se agrada disso, meus amados. Deus não se agrada disso. Então, quando Deus estabelece uma liderança, irmãos, nós concordando ou não, né, com isso, nós temos que respeitar, aceitar e ajudar esse líder, né, que foi colocado sobre nós, né, e ajudando ele, respeitando ele, né, e aceitando aquilo que Deus tem direcionado ele para fazer. E a conclusão da nossa lição nos diz assim: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências da atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência, né? Então, como nós falamos ali durante a lição, temos que vigiar para que nós não viemos, né, a cair nesse pecado de murmuração, né, se levantar contra a nossa liderança, né? Nós temos que aceitar aquelas lideranças que é estabelecida por Deus. Tá? Então, eu quero, né, que Deus abençoe a cada um de vocês, agradeço aqui a oportunidade, né, e que Deus possa usar cada um de vocês que for ministrar esta lição, né, que Deus possa usar você na sua classe, né, e que você possa transmitir da melhor forma, né, para os seus alunos, né, essa questão. Né? Então, que Deus abençoe ricamente vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.